Oi, gente, vamos lá, né? Mais uma videoaula. Essa videoaula ainda faz continuação da videoaula da semana passada, sobre a ditadura militar. Na semana passada, na videoaula da semana passada, eu falei da ditadura militar em geral, dos governos. Só que eu pensei melhor, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz com os governos populistas. Então, eu vou especificar toda a videoaula, cada semana, um governo separadamente. Então, hoje a gente vai estudar sobre o governo de Médici. Mas, na semana passada, eu já falei de todos os governos, até o governo de Figueiredo. Mas eu vou fazer, a gente vai observar todos os pontos, as características individualmente de cada governo. Portanto, hoje a gente vai falar do governo de Médici, né? Na próxima semana eu vou colocar outro, vamos dizer, de Geisel, e assim sucessivamente, para que vocês, quando forem prestar o Enem, vocês observem as características bem específicas, né? Porque são essas características que vocês vão ter uma boa aprovação, tá certo? Então, como eu já falei, né? Iniciei, esse é um dos governos que ele é dito como governo militar, né? São governos militares. Por quê? Porque depois do último governo que a gente estudou, o governo de Jango, a gente observa que aí começa a questão da ditadura propriamente dita, da ditadura militar. Por que ditadura militar? Porque é nesse período, após a deposição de Jango, isso no dia 31 de março, se inicia aí os governos militares de 1964, né? Aí o presidente da Câmara, naquele período, Ranieri Massini, ele assume a presidência, só que o poder de fato estava nas mãos ainda do Comando Supremo da Revolução, ou seja, do general Costa e Silva. E aí a gente vai ver como foi se observando esses governos ao longo do período, né? Ao longo desses períodos, né? Como foi a política. Na verdade, no governo de Médici, houve aí uma ação conjunta das Forças Armadas e da polícia, e a polícia aí desmantelou a esquerda armada. Os órgãos repressores do governo contaram, inclusive, com a ajuda financeira de alguns empresários, né? Que, temerosos da expansão dos movimentos de esquerda, começa aí a torturar, a ter mortes, ter prisões essas arbitrárias, que fizeram parte aí dessa vida cotidiana das grandes cidades nos primeiros anos de 1970, tá certo? Vamos especificar quem foi Médici, né? Então, vamos lá entender. Foi um militar e um político brasileiro. Ele foi o 28º presidente do Brasil. Entre 30 de outubro de 1969, 64 foi quando iniciou a ditadura militar, e 15 de março de 1974. Durante a ditadura militar no país, ele obteve aí a patente de general do Exército. Ao longo do governo de Médici, a ditadura militar ele atingiu seu pleno auge, né? O controle das poucas atividades políticas toleradas, na questão da repressão, também da censura às instituições civis, elas foram cada dia mais reforçadas e qualquer manifestação de opinião contrária ao sistema foram proibidas, né? Foi um período marcado pelo uso sistemático de meios bem violentos, como a tortura, os assassinatos. Em seu período na presidência, historicamente, né, falando, ele ficou conhecido como Anos do Chumbo. Vocês já devem ter uma ideia do porquê, né? Esses anos de chumbo foi por causa disso, em 2015, que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRG, ela revogou aí o título de doutor honoris
causa que havia sido concedida a ele em 1972. Então, a partir desses... E olhe que ele não foi, dentro da história, a gente vai observar, nos outros presidentes, que ele não foi o pior de todos, não. Mas leva uma carga, né? Uma carga de todo ele não caçou nenhum presidente, várias coisas que os outros, tanto o anterior a ele e posterior, fizeram também. Mas no caso da eleição, propriamente do governo dele, ele foi esse governo marcado com muita tortura e assassinatos, né? Então, se vocês observarem, quando vocês pegarem qualquer prova, né, independente de alguns relatos que vocês vão observar em outros presidentes, o que ficou conhecido, né, por sua política foi o governo de Garrastazu Médici, ficou conhecido como os anos de chumbo. Isso é uma característica que sempre ela vai aí ter uma prova ou outra que venha evidenciando essa característica desse governo dele, tá certo? Então, quem foi, né, Garrastazu Médici, né? Ele foi filho do imigrante italiano, Emílio Médici, e de uma uruguaia de origem basca, que era Júlia Garrastazu. Ele foi casado com Cecília Médici, pai de Sérgio Nogueira Médici, que se tornou um agropecuarista falecido, né? E de Roberto Nogueira Médici, que foi um engenheiro e professor da universidade. Estudou aí no Colégio Militar de Porto Alegre, formou-se oficial em Realengo, e ele foi aí a favor da Revolução de 30. Foi promovido a general da Brigada em 1961 e não há indícios que ele tenha participado da conspiração para derrubar João Goulart. Lembrando, né, esse governo de João Goulart foi aquele tumultuado. E, no caso, não foi um governo, ele era vice de Jânio Quadros, no qual Jânio Quadros, ele renuncia, só que João Goulart, como sendo de uma chapa que não era favorável à do seu presidente, que naquele período acontecia eleições separadas, e nesse momento ele estava ainda na China, quando ele retorna para o Brasil, há uma conspiração. Estou só relembrando. Então, por que sempre esse fato ele é muito importante nessa conjuntura, né? Porque muitos políticos, eles conspiraram para que João Goulart ele não viesse a se tornar o presidente da República após a renúncia de Jânio Quadros, que é um fato importante. Então, ele não participou dessa conspiração para a derrubada de João Goulart. Em abril de 1964, por ocasião aí do movimento militar de 1964, Médici era comandante da Academia Militar das Agulhas Negras, onde ele mobilizou momentaneamente os cadetes. Entre 16 de abril a 20 de outubro de 1969, ele comandou o 3º Exército com sede em Porto Alegre e Médici foi eleito como novo presidente da República com a maioria dos votos. Então, se trata aí de um presidente que, por consequência, ele tinha uma aprovação, um apoio da população, da massa também. Né? No mandato como presidente, Médici aí na biblioteca presencial e Médici como presidente dos Estados Unidos, isso aí em dezembro do mesmo ano da sua posse. Então, Médici ele exigiu que, para sua posse, né, o Congresso fosse reaberto. E assim foi feito. No dia 25 de outubro do ano, né, Garrastazu Médici ele teve a escolha como presidente, sacramentada por uma sessão conjunta do Congresso Nacional, obtendo aí 293 votos, com 75 abstenções, né? Ele tomou posse no dia 30 de outubro de 1969, tendo como consciência do caráter de exerção do regime, prometendo estabelecer a democracia até o final da sua gestão. As guerrilhas, né, urbanas e rurais foram derrotadas durante esse período
permitindo que seu sucessor, no caso, que é a próxima videoaula que a gente vai assistir, o próximo presidente, Ernesto Geisel, iniciasse a abertura política. E essas denúncias de tortura, morte e desaparecimentos de embargos, né, que foram embaraçados para o governo brasileiro no cenário internacional. O governo atribuiu aí as críticas de uma campanha de esquerda comunista contra o Brasil. Então, ele, além disso, né, mesmo com todo esse seu processo, ele faz algumas, na verdade ele não, a partir desse seu governo é que o próximo governo ele vai estar ainda mais sendo verificado algumas ações, não que ele tenha permitido, mas foi algo que a partir do governo dele foi preciso que os próximos tivessem essa questão aí bem esclarecida. Então, Médici, ao contrário dos presidentes anteriores, Castelo Branco ou Costa e Silva, e de seu sucessor Geisel, ele não caçou, não teve na questão eleitoral nenhum político. Né? Eu já tinha até falado no início do vídeo, conforme Delson Neto, que foi superintendente da Fazenda, ele declarou à revista Isto É. Então, quando entrou Geisel, o problema dele era o seguinte: o que é que vão dizer de mim se eu fizer um governo pior do que o do Médici? Ele tinha sempre que dizer que o carrasco era o Médici, mas Médici ele nunca fechou o Congresso e nunca caçou deputado, coisa que o Geisel fez à vontade. Então, vocês vão observar que essa política militar, ela foi uma política além da questão arbitrária, de torturas, né? De muitas imposições, até mesmo dentro do Congresso, até a conjuntura, elas eram também perseguidas, né? Ele foi o único presidente, dentre esses presidentes da ditadura militar, que ele não teve esses feitos. A preocupação de Geisel, né, ao entrar, né, ao suceder, era que o governo dele não fosse pior do que o Médici. Por quê? Também observa-se que no governo dele não teve muita representatividade. Não houve, assim, pontos importantes. A gente vai observar mais na frente dos slides que teve algumas implantações de estatais que foram importantes, né, para a ascensão econômica do Brasil. Mas, contrapartida, esses efeitos não foram muito satisfatórios, não. Então, o governo durante a repressão, o governo de Médici ele foi responsável pela eliminação das guerrilhas, né, comuns, as urbanas e as rurais, ancorada pelo Ato Institucional número 5, em dezembro de 1968, houve aí manifestações populares e essas guerrilhas foram bastante pesadas. Houve também uma resistência armada, com assaltos a bancos para obter esses artifícios, também atentados contra militares, sequestro de pessoas beneficiadas pelo regime e treinamento de guerrilhas também. O governo ele reagiu com a mão de ferro e a repressão endureceu, né? Ele foi centralizado o comando da polícia dentro do exército e passou-se a ofensiva. Esse comando da repressão ela foi dado ao ministro do Exército, Orlando Geisel, ele prevalecendo sobre a administração civil, marinha e aeronáutica. Em setembro aí de 1970 foi criado os destacamentos de operação e informação, que é DOS-IS, né? Esse departamento aí. E aí essas denúncias de tortura contra o governo começaram aí a aumentar. Havia sido 308 entre 1964 e 1968 e passaram, né, de 1.027 em 1969 até
1.206 em 1970. Então, o que combinou aí com essas questões de repressão foi a morte do estudante Charlie Scheid, isso é em novembro de 1969. Ele foi vítima da tortura no Centro de Informação do Exército e o Hospital Central do Exército não aceitou que ele desse entrada como vivo e fez com que iniciasse uma política de desaparecido. Por quê? Porque os corpos dos mortos sob tortura não eram mais entregues às famílias, e sim colocavam desaparecidos. Mário Alves de Souza Vieira, ele foi o primeiro desaparecido. Em 17 de janeiro de 1970, no mesmo ano, 4 outros cidadãos desaparecidos, todos vistos em dependências do Exército. Em 1970, eles foram mortas mais 29 pessoas ligadas a essas organizações armadas. Em 1971, foram mais 46. 46, então, eu acho que vocês já observaram até no noticiário, recentemente, com a questão do governo aí de Bolsonaro, que ele até falou que sabia, uma dessas pessoas aí, que até a família veio a ter uma repercussão na mídia, né? Por quê? Porque até hoje eles tinham como desaparecido. Na questão desaparecido, os corpos já não estavam mais sendo devolvidos às famílias, né? Eles eram torturados, mas quando eram mortos eram liberados, e teve vários casos aí, como eu citei, que realmente eles já eram dados como desaparecidos. E até hoje isso foi a justificativa. Então, quando os militares assumiram, né? Então, para intervir na economia do Estado, há uma criação do PAEG, isso de 64 a 67, ou seja, era um plano de ação econômica do governo. Esse foi o primeiro plano econômico, né, que começou a controlar a crise. Por quê? Porque, primeiramente, conteve a inflação e o desemprego. Para conter a inflação, houve o quê? A recessão. O que é a recessão? É o impedimento de compras, né? O desempregado, ele foi combatido por algumas ações políticas, ou também a questão daquelas obras públicas também. O governo também promoveu o saneamento das contas públicas e acabaram aí se prejudicando com isso. Esse PAEG, ele foi um sucesso. Por quê? Ele foi enquadrado. E daí o problema foi que a medida dessa recessão não era popular, né? Portanto, o plano não desestabilizou e não começou a mostrar a organização aí do país. Depois ele cria o PND, que foi um outro plano, só que esse de 64 ou 67 a 74. Então ele dura o quê? 10 anos. Esse também foi um dos pontos importantíssimos nesse governo dele, viu? Vocês fiquem ligados. Toda vez que vocês observarem essa palavra, um milagre econômico, ele foi um momento que a população ele consegue ver a mudança efetiva mesmo e uma melhoria econômica. Ele foi um plano popular, diferentemente do anterior, né? A tática do governo mudou, as grandes linhas de créditos foram abertas, uma medida de incentivo ao crescimento econômico e incentivo ao consumo. E para não gerar uma forte inflação, esse crescimento econômico teria de ter um aumento da produção e o aumento também da concorrência, né? Outra tática eram obras de infraestrutura. Mas com a desconcentração para tirar a população sem emprego de São Paulo e do Rio de Janeiro, foram obras aí faraônicas. Obras como a Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, isso gerou um clima de otimismo, né? Também, observe, né? Nós estamos aí na década de 70, então há também a Copa, né? A Copa de 1970. Aí já começou o nacionalismo, aflorou, né? Com o tema Ninguém Segurou Esse País. Outro ponto também importante, a gente vai observar 3 pontos
importantíssimos no governo de Médici. O primeiro, só reforçando para vocês quando observarem anos de chumbo, vocês já matam a charada. Também outro ponto importante é o milagre econômico. Foi um momento que a população conseguiu efetivamente uma melhoria econômica. E outro ponto que também foi destaque no governo de Médici foi esse lema, até o lema da sua campanha. Mas por que esse lema não iniciou? Porque o governo dele já estava no finalzinho, né? Então, com a Copa de 1970, esse nacionalismo, junto com o milagre econômico, ele se torna algo visível, né? Algo visível mesmo, algo palpável, em que as pessoas começam aí associar a questão econômica, né? E também o nacionalismo. Por isso o tema, ninguém segura esse país. Então, assim, a resistência ela perde força, a repressão também, e fica aí mais amena. Apesar disso, esse modelo era insustentável, né, devido à dependência do capital externo. Então, o Brasil não utiliza o dinheiro de sustentação de obras para pagar a dívida, mas para construir outras, né, para contrair outras dívidas. Então, esse foi o modelo econômico do governo de Médici. As principais estatais criadas, como eu falei, né, no vídeo, foi a Infraero, a Embrapa e a Telebrás. Então, 3 importantes estatais que foram incorporadas em seu governo, né? Uma relacionada à energia, à questão da comunicação, a Infraero, Embrapa, que vai priorizar essa questão aí do agroindústria, né? A questão agropecuária também. Então, essas foram as principais estatais. Perceba e sempre atente-se a isso, porque vai ser algo também que sempre pega em concursos em gerais, né? Mas o Enem sempre ele cobra isso, porque vocês vão observar que essas 3, elas dão início, né? E esse início também ele tem uma repercussão dentro do país. Então, gravem bem essas 3 atividades, essas 3. O fim do mandato dele, a gente já está terminando o fim do mandato dele e a sucessão, né? Com o fim do mandato, Médici ele abandona aí a vida política realmente. Ele declara-se contrário à anistia política, assinada pelo presidente aí, João Figueiredo. Gente, aqui, grave, não é a imagem dele, já é a imagem do que havia sido chefe aí da Casa Militar durante seu governo, qualificando-se prematura. Então, ele foi sucedido. O próximo videoaula que a gente vai assistir, no dia 15 de março de 1974, pelo então general Ernesto Geisel, tá certo? E Médici, ele morre no dia 9 de outubro de 1985, aos 79 anos de idade, na cidade de Rio de Janeiro, vítima aí de uma insuficiência renal aguda, respiratória, devido a um acidente vascular cerebral que ele já estava adoentado, né? Ele foi sepultado aí no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Tá certo? A atividade de correção eu vou deixar para a próxima aula. Por quê? Porque como eu optei em fazer os governos individuais, a gente vai observar que vocês vão ter muitas atividades que estão, no geral, em todos os governos. Então, é bom que, quando eu falar do próximo governo, que é o governo de Geisel, vocês já tenham concluído. Né? Então, é mais interessante, porque vocês vão observar os erros realmente, não marcar por marcar, marcar com uma dúvida. Então, na próxima videoaula, a gente dá continuidade ao governo de Geisel e faz as correções, porque é pouco, é uma página só. E são questões relevantes do Enem, de provas do Enem. Que aí eu vou ter que comentar cada questão, cada alternativa. Então, leva muito tempo. E aí o vídeo vai ficar muito extenso, tá certo? Então, até a próxima videoaula.